O Renault 25 é um carro que marcou as mentes nos anos 80. Após o duo de Renault 20 e 30, o 25 se destaca por sua modernidade, seja em termos de estilo ou equipamento. CX2 de alto nível, computador de bordo, interior futurista, o 25 parecia de outro mundo, ainda mais porque podia falar. As situações em controle não previnem. Meu Deus, que tagarela era essa pobre mulher sempre falando? Mas vamos voltar agora aos anos 80, onde ao lado do Renault 25 tínhamos o Peugeot 604, que envelheceu bastante quando o Renault 25 foi lançado. Aliás, o Peugeot 604 só sobreviveu 2 anos após o lançamento do Renault 25, deixando apenas o Peugeot 505 no topo da linha Peugeot. Quanto ao Citroën 110, restavam apenas seu design futurista e sua suspensão hidráulica para se manter em jogo. Livre de uma concorrência obsoleta, o Renault 25 conseguiu atrair muitos clientes até a chegada do Peugeot 605 e o Citroën XM, apesar de um começo desastroso. Na verdade, o Renault 25 teve uma sorte insolente por quase 10 anos de carreira. No entanto, os primeiros passos foram catastróficos, com confiabilidade duvidosa, acabamento grosseiro e também houve greves. O suficiente para retardar seriamente as entregas, pelo menos no lançamento, e arruinar sua reputação, especialmente na Alemanha. Eu proponho agora de conhecer a novidade da Renault. Apresentada em 1983 e produzida em 1984, a Renault 25 chegou no momento oportuno. Já que a Peugeot Société Anonyme estava bastante ocupada tentando se salvar graças ao 205, reduzindo suas operações com o fim programado da Talbot, claramente a Peugeot Société Anonyme tinha outros problemas para resolver do que substituir a 604, a 110 e a Tagora. Pois teríamos que esperar até 1989 para que o outro grupo automobilístico francês revigorado pelos sucessos do BX, do 205 ou do 405 atacasse novamente esse mercado de alto padrão, deixando a Renault com campo livre para instalar seu novo sedã de luxo. Desde o final dos anos 70, a Renault trabalhava para substituir seu duo de alto padrão, ou seja, os Renault 20 e Renault 30. E alguns dizem que a Renault 25 deveria ter sido chamado de Renault 40. Na verdade, assim que a decisão foi tomada de que um único carro substituiria os 2 modelos anteriores, ficou evidente que ele precisava de uma numeração adequada. O que poderia ser melhor do que dividir a diferença? Vamos lá, é hora do 25. Quanto ao design, a dupla Robert Aupron-Gaston Juchet, responsável pelo estilo Renault desses anos, foi mantida. Desde o Renault 4 e o Renault 16, o estilo Renault é precisamente propor, inclusive nos modelos de alto padrão, carros com maleta. Não foi feita nenhuma exceção, mas graças ao truque da aleta bolha, o 25 poderia dar a impressão, de certos ângulos, de que se tratava de um modelo de 3 volumes. A ideia estava lá, a ideia de poder seduzir o público alemão. No interior, confiaram em Marcello Gandini, que assinou um painel de instrumentos com viseira totalmente de acordo com a época dos anos 80. E é preciso lembrar bem o contexto dos automóveis da época. Apesar do lançamento do Renault Espace em 1984, mais ou menos ao mesmo tempo, que a hora ainda não era para o monovolume para todos. Com a evolução das necessidades, das crianças, das rendas, subíamos a escada da gama, degrau por degrau, para terminar em um grande sedã. O Renault 25, portanto, era um carro de alta gama, especialmente em 5, 6, mas também familiar com os 4 cilindros, gasolina e diesel. Um carro 2 em 1, finalmente, que explica seu sucesso. Com os anos 90, o grande sedã perderá seu lado familiar em favor das minivans para ser apenas um carro de alta gama com vendas obviamente mais limitadas. Tecnicamente, o Renault 25 era um carro de tração dianteira, um sinal de modernidade na época. E o Peugeot 505, que permaneceu com tração traseira bem, pagou caro em comparação ao Renault 25 e sua excepcional estabilidade na estrada.
O design muito elaborado do 25 também permitia obter um 110 recorde, o que reduzia o consumo de combustível, um desafio importante já naquela época após as duas crises do petróleo nos anos 70. O equipamento também se tornou um fator importante, o cliente deveria ter valor pelo seu dinheiro e a Renault, portanto, ofereceu, dependendo do acabamento, o fechamento centralizado das portas. À distância, os 4 vidros elétricos, bem como os retrovisores ou os assentos, o computador de bordo, o sistema de som IF 4x20W e o famoso sistema de síntese de voz, que hoje dá todo o charme ao carro. As funções sob controle não apresentam gestão. A gama começava com o acabamento TS bastante espartano, mas já na GTS encontrávamos a direção assistida e os vidros dianteiros elétricos, bem como a opção de fechamento centralizado. Siga então para a GTX, que possui o famoso computador com síntese de voz e opções de ar-condicionado, couro, controle de velocidade e câmbio automático. Finalmente, siga para a 5.6 injeção, que oferecia praticamente tudo o que estava disponível, especialmente o ABS e os assentos elétricos, além de uma série de opções como o teto solar. A gama de motores incluía um 4 cilindros a combustível de 2 litros e 103 cavalos, um 2 litros 2 de 223 cavalos e o V6 2 litros 7 de 144 cavalos, de 123 cavalos e finalmente o 562 litros 7 de 144 cavalos. Em diesel, o 2,1 litro desenvolvia 64 cavalos. Sim, é enorme, e o mesmo motor na versão turbo atingia 84 cavalos. Enfim, havia realmente para todos os gostos. E em maio de 1985, o topo de linha recuperou. O PRV voltou para 2,5 litros com um turbo para uma potência de 182 cavalos. Então, apesar de um começo difícil marcado por falta de qualidade e uma confiabilidade muito aleatória, a Renault 25 ainda se impunha. E para subir ainda mais na gama, a Renault se associou à Hélice para produzir uma versão limousine da Renault 25. E em junho de 1988, para o ano de 1989, a Renault 25 ganhou uma pequena rejuvenescida. Diga-me o que você não gosta em você. A chegada iminente dos 605 e dos XM, enquanto o futuro Safran ainda era apenas um esboço, apesar do que a Peugeot pensava que acelerou o lançamento dos 605 e dos XM por causa disso, bem, teve que corrigir o curso e oferecer à Renault 25 um tratamento de rejuvenescimento. O redesenho é um exercício difícil e às vezes pode deixar um carro mais pesado do que modernizado. Mas no caso do 25 isso não aconteceu. Pelo contrário, por meio de sutis artifícios, faróis dianteiros, grade e faróis traseiros, o 25 parecia irreconhecível e totalmente na moda. Ao ponto de que a Safran será apenas uma evolução estilística em vez de uma ruptura em 1992. Mas principalmente a verdadeira revolução chegou em junho do mesmo ano com a 5.6 e Baccarat. Execução luxuosa iniciada pela Super 5 Baccarat e que conhecerá o sucesso na Clio, na 19, na 21 ou na Safran antes que a cristaleria de Baccarat judicialmente ponha um fim. Em 1990, e para contrariar a chegada do 605 SV24 e do CMV6 24, que ofereciam um motor de 200 cavalos, a Renault respondia com a 25 V6. Turbo Baccarat para uma potência total de 205 cavalos. No entanto, o fim estava se aproximando, envolvendo sempre séries especiais, Beverly, Courchevel, Olímpico 92, antes de ser definitivamente substituída pela Safrane. No total serão 780.976 Renault 25 que serão vendidos entre 1984 e 1992, um recorde ainda hoje para uma grande berlina moderna francesa. Na Renault, nem a Safran nem a Velsats, e muito menos a Latitude ou a Talisman fizeram melhor. E ao lado dos Renault 25 oficiais, encontramos também alguns Renault 25 um pouco mais especiais.
Assim, a AS Prestige propôs uma versão super vitaminada da 25, batizada de AS Prestige 25 Storm, com um motor retrabalhado e oferecendo 0 a 100 em 7 segundos e 250 km por hora de velocidade máxima. Na EBS se concebeu um pouco por acaso uma versão conversível da 25 que permanecerá um modelo único, pois foi após uma queda do caminhão que transportava um lote de Renault 25 que ela foi entregue, acidentada ao carroceiro encarregado de salvá-la como pudesse e como quisesse. E o carroceiro belga EBS vai se soltar e realizar um magnífico conversível. Então não acredite que foi suficiente remover o teto. Não, o trabalho foi mais profundo e mostra bem as competências do carroceiro belga que justificaram a confiança que a Renault tinha nele na época. De fato, o conversível 25 V6 Turbo é um verdadeiro duas portas. O porta-malas foi completamente redesenhado para manter a silhueta fluida do conversível 25. Este conversível de 4 lugares poderia ter substituído os SMs presidenciais nas garagens da República. É uma pena que ela não tenha tido continuação, mesmo que eu duvide do sucesso que ela poderia ter tido, mas admita que em seu tom branco ela seria perfeita para dirigir em Saint-Tropez em direção à casa de Ed Barclay para uma noite de loucura. E também havia um kit que permitia a transformação, bastante infeliz é verdade, de um 25 para a versão Station Wagon. Hoje, os 25 fazem a alegria dos nostálgicos dos anos 80, conforto grandioso, precisão do trem dianteiro, potência suficiente para os modelos de entrada, interessante em 5.6 injeção ou 5.6 turbo, luxo com o Baccarat, espaço com a limusine, sóbrio com os diesels, divertido com seu computador falante, rigoroso em termos de caixa de velocidades e, finalmente, bastante robusto e durável ao longo do tempo, apesar de seus problemas de juventude. Há escolhas para todos a preços acessíveis, desde que você aceite estar preso nos anos 80. Mesmo não tendo vivido naquela época, eu gostaria de ter um Renault 25, pois é exatamente o meu caso. Aliás, você acha que é normal ser nostálgico de uma época que não vivemos? Você tem 2 horas. Enfim, é um belo modelo de Renault de 25, vamos dizer, na versão básica. Custa entre 3 e 4 mil euros. E para as versões mais luxuosas, mais raras, mais potentes, os preços podem subir até 17 mil euros, por exemplo. Obrigado a todos por nos acompanharem neste novo vídeo. Até logo, cuidem-se e nos vemos muito em breve no próximo vídeo.